Olá a todos, muito boa noite. São 19 horas e nós estamos começando então mais uma live dentro desse projeto, né, que nós começamos na semana passada, chamado Experiências pelo Mundo com Ciência para o Brasil. E como eu anunciei no meu stories durante o dia, nós tivemos que fazer uma pequena modificação na programação por conta da diferença de horário entre o Brasil e a Europa, já que a Europa agora iniciou o horário de verão. Com isso, então, nós estamos com uma ampliação do fuso horário, da diferença do horário. E aí, hoje nós teríamos, às 19 horas agora, a nossa conversa com o Ricardo Mello e a sua família, que são brasileiros que moram em Madrid, na Espanha, mas que, por conta disso, eles solicitaram, porque senão fica muito tarde, ficaria muito tarde lá, e as pessoas também na Europa teriam maior dificuldade de assistir, apesar da gente já estar aí com a Rosa Cândida, que é de Portugal e está nos assistindo, né? Então, na verdade, hoje nós estamos conectando com todo mundo. Mas aí, por solicitação do próprio Ricardo e da Andréia, da esposa dele, nós decidimos passar para quinta-feira, às 13 horas. Então, 1h da tarde aqui no Brasil, que aí com isso eles ficam num horário um pouco mais confortável lá. Nós vamos saber como é que a família Mello, né, tem lidado com a questão da quarentena, do coronavírus, enfim. E amanhã também às 13 horas, então amanhã também eu vou fazer uma live às 13 horas, 1h da tarde no Brasil, onde a gente vai ter uma participação da Nabila, que é uma brasileira que mora na Eslovênia, na cidade de Kranj, acredito que seja assim que fale, né? Amanhã a gente vai conferir, que mora na Eslovênia. E ela também vai estar conversando conosco sobre como ela tem vivido os momentos de quarentena, de isolamento, numa realidade, um país diferente, né, de outra realidade. Ontem ela estava falando isso comigo, né, como ela estava achando interessante, acompanhando as nossas lives, como é interessante perceber como em cada pessoa, né, em países diferentes e pessoas diferentes, estão atravessando esse momento de uma forma totalmente singular, né? E não vai ser diferente, né? E o objetivo nosso é esse, né? Eu volto a dizer para vocês, nosso objetivo aqui não é acrescentar a esse movimento, muitas vezes alarmista, né, que a gente vê nas informações, na mídia, nas informações de WhatsApp, muitos fake news, né? Nós temos uma enxurrada de fake news absurda nesse momento, enfim. Não queremos somar a isso, né? Nós já temos excessos nesse sentido de sobra. O nosso objetivo é que a gente possa, no Brasil, aqueles de nós que estão começando a lidar então com a questão do isolamento, com as consequências do afastamento, do distanciamento social, começarmos a nos preparar, a ter consciência de como algumas pessoas têm enfrentado essa dificuldade, para que a gente possa encontrar a nossa forma, identificar aquilo que pode ser um ponto sensível na nossa realidade e que pudesse ajudar nos momentos que nós temos ainda pela frente, ao longo das próximas semanas, com muita tranquilidade, com mais calma. Né? Mais do que a informação alarmista, mas a gente ter a consciência de como as pessoas estão vivendo, a tipo de dificuldade, como elas contornam essas dificuldades. No meu modo de ver, isso nos ajuda a poder nos preparar melhor, né? De poder estarmos mais aptos a reconhecer pelo menos qual seria o nosso ponto mais sensível, né? Qual seria então o ponto mais que nós deveríamos observar que na nossa realidade ou pela nossa característica seria mais sensível para o enfrentamento do isolamento social, das restrições que eventualmente a gente venha a ter, como a gente viu e a gente tem visto nessas conversas. A tendência é que gradativamente as autoridades médicas e do governo vão aumentando o nível de restrição, procurando adequar esse movimento da tal da curva. Então, o mais importante é como nós podemos então nos preparar, estarmos equilibrados, identificando qual é o nosso ponto sensível, para poder então estarmos preparados, porque estando melhor preparados vamos atravessar com muito mais, aproveitando mais esse momento.
Eu já vejo aqui as pessoas entrando. Luciane, Viviane Amaral, boa noite, Viviane. Regina Lemos, que bom, né, ter todos vocês aqui conosco nessa live. Então, como eu falei, para aqueles que estão entrando, nós tivemos então que mudar a participação de hoje do Ricardo Melo, da família Melo, Ricardo, a Andréia e os filhos, para quinta-feira, a 1 hora da tarde, em função do fuso horário, ok? E amanhã nós vamos ter a Nabila, que é uma brasileira que mora em Kranj, na Eslováquia, na Eslovênia, né? Inclusive, foi engraçado porque o meu corretor, quando eu mandei uma mensagem, ele colocou uma eslovênica. E aí, quando eu mandei para ela, ela falou assim: não, o nome da cidade, do país está errado. Enfim, né? Mas então nós vamos ter de uma realidade de um país completamente diferente. Amanhã uma conversa com a Nabila. Eu quero aproveitar, então, hoje aproveitei para fazer a live da mesma forma, mantendo aquele padrão anterior, onde eu pretendo, nessa meia hora, responder a perguntas de vocês sobre o que vocês estão enfrentando, as dificuldades, o que tem sido mais desafiador, enfim, né, os comentários que vocês queiram mandar a partir de agora, por favor, podem mandar, digitem aí, eu vou olhando aqui na minha telinha e vamos procurar responder nessa proposta de procurar um canal de atendimento das dificuldades, das preocupações, né, que as pessoas estão tendo nesse momento de coronavírus. E para aquecer, eu achei interessante que a gente tem observado muitas perguntas que as pessoas me enviam para serem feitas aos entrevistados, né? Eu estou achando que eu estou entrevistando realmente, né? A gente vai um bate-papo, mas a gente acaba fazendo perguntas para saber a experiência deles. Muitas pessoas mandando perguntas sobre a questão da solidão, né? Como as pessoas estão sentindo, se elas estão se sentindo sós, como é que elas lidam com a solidão, né? Então nós vimos as experiências diversas, né, nesses três papos que nós tivemos, e ontem a Priscila Almeida estava falando sobre isso, como ela sozinha, sem família, em Paris, lidando com a questão da solidão, mas procurando aproveitar através da meditação, de uma prática mais espiritual, desse encontro com ela mesma, enfim. Enquanto outros, né, e a questão do uso da tecnologia, que hoje a gente favorece a nos aproximar, né? Nesse momento de distanciamento social, a tecnologia, então, bem usada, ela favorece nós nos reencontrarmos com aqueles que nós nos preocupamos. Quando a gente então liga para as pessoas queridas para saber como é que elas estão, fazemos uma chamada de vídeo para poder ter esse contato. Eu tenho orientado alguns dos meus clientes que não se preocupando anteriormente com isso, agora percebem como podem enriquecer o contato e as relações a partir do uso da tecnologia. É impressionante, né? Mas muitas pessoas acabam, então, fazendo isso tão automático, usando as redes sociais tão no automático, que agora percebemos que ela pode ter um papel mais importante, fundamental até, num momento como esse, né? Onde nós temos um impedimento desse deslocamento ou dessa aproximação física. Então eu queria falar um pouco sobre essa questão da solidão, né? A gente tem observado ao longo desses anos de experiência clínica que a solidão é um estado, né? É uma sensação que não necessariamente ela está relacionada a estar sozinho, né? Pode parecer estranho, né? Mas se nós observarmos, todos nós, a maioria de nós pelo menos, já teve esse tipo de impressão. Situações onde a gente, mesmo estando no meio de muitas pessoas, no convívio, por exemplo, no ambiente de trabalho, ou no ambiente social, numa festa, e de repente a gente tem aquela sensação de, apesar de estarmos próximos àquelas pessoas, temos uma sensação de solidão. Por outro lado, algumas vezes, alguns de nós pode estar numa situação onde não tem ninguém próximo, não tem ninguém a nível do contato direto, pessoal, físico, mas não se sente sozinho, não sente solidão. Então eu posso estar solitário, ou seja, estar distanciado fisicamente das pessoas, sem sentir solidão. E ao mesmo tempo eu posso estar no meio de um monte de gente, de uma multidão, mas ter a sensação da solidão. Então a sensação da solidão ela está relacionada a um aspecto de uma percepção de contato, de conexão.
E aí, se então nós observarmos isso, hoje as pessoas estão experimentando uma sensação de solidão pela restrição de poder estar se deslocando e estarem com as pessoas. Então, essa solidão ela é real porque muitas pessoas estão se dando conta de que esse impedimento, o quanto as pessoas estão se dando conta do quanto nós valorizamos ou o quanto é importante para nós estarmos em contato com as pessoas, seja no ambiente de trabalho, seja e principalmente relacionado, por exemplo, à família. Então, hoje nós temos muitos casos na Europa, principalmente, que já estão nas restrições mais graves do problema, onde a impossibilidade, por exemplo, de poder visitar um pai, uma mãe mais idoso, até por conta não só da restrição, mas pela consciência de que nós não só vamos preservar a nossa própria, de minimizar a possibilidade de uma contaminação, mas principalmente a possibilidade, nesse deslocamento, nesse contato com o familiar idoso, sermos agentes da contaminação do outro. Então, isso tem nos colocado num dilema que está nos fazendo rever a questão da responsabilidade que nós temos quando nós, então, fazemos esse movimento de não atender, por exemplo, ao isolamento social, não só em relação a nós, mas em relação aos outros, aumentando a consciência de como nós estamos intimamente interligados com as outras pessoas, não só da nossa família, mas da sociedade. Se eu vou usar um transporte público para isso, se eu vou ter que caminhar a rua e me encontrar com as pessoas, eu posso sim, então, estar sendo um agente dessa transmissão. Então, a responsabilidade que nós temos, e quando nós nos percebemos nisso, né, ora sendo podendo nos julgar vítimas da contaminação pelo outro, que nós encontramos eventualmente na rua, mas também da nossa responsabilidade de sermos nós os agentes da contaminação. E isso, então, estabelece essa impossibilidade do contato, em alguns de nós, a sensação da solidão. E aí é importante isso, né? A gente observar, se nós estamos falando então da sensação de solidão, ela tem a ver com conexão, com contato, com a sensação de estar ligado, não é necessariamente o contato físico que vai garantir a questão da superação da solidão. Num momento como esse, nós estamos sendo convidados a desenvolver uma outra forma de contato, de conexão. E é claro, evidentemente, que a tecnologia hoje, ela está. A Priscila ontem falou isso, né? Como é bom que a gente passe por esse problema, podendo estar dispondo de um momento em que a tecnologia nos favorece a estarmos aqui, por exemplo, né? Nós conversando aqui com vocês, num momento em que eu não estou saindo de casa, no momento em que você, por exemplo, não está saindo de casa, ou está saindo apenas para o necessário. Então, a questão é o aproveitamento da tecnologia, ele favorece a gente enriquecer esse contato, mas também não é o suficiente. Porque, por outro lado, temos observado também muitas pessoas que utilizam a tecnologia, mas não conseguem enriquecer, porque nós não estamos falando só do contato visual, de poder então falar um com o outro, mas na verdade, poder enriquecer esse contato com uma preocupação ou com um tipo de afetividade o mais sincera e o mais autêntica possível. E nós temos observado isso, né? Como a questão do momento do coronavírus, por exemplo, tem estabelecido algumas situações que nós vamos, por exemplo, conversar com a família do Ricardo Mello na quinta-feira, onde então nós temos na situação, por exemplo, dele, 4 pessoas, 2 adultos e dois filhos, em 2 momentos de quarentena diferentes e sendo obrigados a conviver, mantendo alguns cuidados, mas convivendo então agora 24 horas por dia dentro de um ambiente definido, a casa, mudando totalmente a percepção de com quem nós realmente convivemos. Quem é o nosso marido, quem é a nossa mulher, quem é o nosso filho, quem é o nosso pai, quem é a nossa mãe. Então, mesmo esse convívio, ele não garante por si só a resolução da solidão, porque se nós não tivermos relações enriquecidas. Então, muitas vezes nós temos pessoas que até se falam ou podem ter uma comunicação frequente, mas sem necessariamente isso reforçar ou fortalecer os elos da afetividade, do interesse sincero pelo outro,
Né? Então, muitas vezes, hoje, nós vemos as pessoas, às vezes até que a gente não julgava terem tanto vínculo assim, procurarem saber realmente como é que você está passando pelo período do isolamento, do distanciamento social, se tem alguma necessidade ou não, né? Poder, então, um nível de cooperação sobre algumas coisas que podem ser feitas para minimizar a exposição de um ou de outro, principalmente daqueles que a gente tem laços de amizade, de afeto, familiares, porque às vezes a gente vê dentro da própria família pessoas que de alguma forma estando ligados não estão conseguindo também enriquecer e fazerem essa conexão. Então favorecendo a questão dessa solidão. Então, a sensação de solidão, ela me parece que ela nos leva, hoje, na situação que nós estamos atravessando, vamos dizer assim, a dois aspectos super importantes que nós devemos considerar. O primeiro é que se eu tenho e desenvolvo em mim uma sensação de solidão, é sinal de que, de alguma forma, eu não estou conseguindo estabelecer, ou tenho uma realidade de eu não ter relações enriquecidas nesse sentido, de contato, de conexão. E aí, nesse sentido, isso pode estar mostrando que as conexões que a gente teria, elas talvez não estivessem sendo alimentadas de uma forma adequada, ou então aquilo que nós julgávamos que eram laços efetivos, na verdade não eram tão efetivos, que no momento do distanciamento físico ou da impossibilidade desse contato, nós desenvolvermos uma sensação de solidão. Então, se você passa por esse tipo de sensação, comece a pensar, o que eu tenho feito das minhas relações, ou aquelas que eu tenho hoje e conto, né, e tenho uma conta de uma ligação afetiva, que tipo de alimentação, que tipo de fortalecimento eu promovo naquela relação. Porque normalmente a gente tem a sensação de solidão e a gente fica na expectativa de que o outro atenda a essa solidão, que o outro supra esse afastamento, esse distanciamento, a nossa necessidade de estar com alguém. Mas até que ponto nós também favorecemos isso? Até que ponto nós estamos também sinceramente preocupados e interessados com o que está acontecendo com o outro? Porque senão a gente acaba podendo estar numa posição muito egocentrada, ou seja, onde eu estou no centro de importância, né? Eu costumo chamar o egoísmo e esse individualismo como tendo a ver com o traço de caráter do ser humano relacionado ao centro de importância. O traço é uma forma como a gente funciona, né? Como a gente vê o mundo, como a gente se relaciona com o mundo, com os outros e com a gente mesmo. Então vejam, e isso é um processo inconsciente, né? É uma forma como nós vemos o mundo, não é uma escolha racional, é como nós estamos acostumados a funcionar, a ver o mundo e o sentido da vida. Então, se nesse traço da importância eu tenho o centro da importância em mim, eu tenho então acabo me relacionando com o mundo de forma que todos venham atender ou precisem atender a minha necessidade, porque eu sou o centro de importância. Então, uma atitude egocentrada é onde o centro de importância está em mim. Então, se eu tenho uma visão individualista e egoísta, isso quer dizer que eu estou no centro de importância. Se eu sou o centro de importância, todos então vão se relacionar para atender a minha necessidade. E aí a gente não se dá conta que muitas vezes a nossa sensação de solidão, ela está expressando exatamente uma dificuldade nossa de se colocar no lugar do outro e, por exemplo, perceber que às vezes o outro também precisa, e sempre precisa, também vai precisar, em algum momento em que a gente procure saber sinceramente se tá bem, se não está, poder estabelecer algum tipo de contato, de conversa, enfim. Nós tomando a iniciativa em relação a também suprir o outro, também estabelecer da nossa parte uma iniciativa nesse sentido. Então, se nós estamos atravessando nesse momento uma sensação de solidão, a primeira pergunta é o que eu tenho feito em relação ao fortalecimento das minhas relações, do contato com as pessoas. E aí, se eu, nesse momento, reconheço que esse nível, essa qualidade de contato, ela não é, então, muito boa, então como enriquecer? Não adianta a gente ficar numa compreensível sensação ruim da solidão, mas continuar esperando que o outro que faça o movimento de nos atender. Também como nós podemos tomar essa iniciativa?
evidentemente, algumas pessoas vão sofrer de um tipo de sensação que não é, tão facilmente resolvida. Por quê? Porque às vezes uma situação como essa que nós vivemos, onde há uma obrigação do afastamento social, do isolamento, ou de uma quarentena, de uma proibição de estar com as pessoas, esse ambiente, esse cenário, ele às vezes tem a capacidade de desencadear, de ser um gatilho que vai disparar um tipo de sensação, um tipo de sentimento, um tipo de impressão muito inconsciente, muito profundo dessa solidão. Então, algumas vezes, e o momento que a gente está vivendo ele é muito propício a isso, porque há uma ameaça que é concreta, né, real, nós temos os cuidados, mas nós temos de fato uma restrição, uma indicação, uma orientação e possivelmente às vezes em algum momento uma proibição de estar com as pessoas, de ir à rua, etc. Então, essa situação que é um cenário real, ela às vezes parece tão ameaçadora para alguns de nós, que nós vamos trazer então do nosso profundo inconsciente algumas respostas, alguns quadros que parecem vir à tona de uma forma quase que irracional. E mesmo então, a gente estando com a família, nós podemos passar a desenvolver uma sensação de solidão profunda. Quer dizer que essa pessoa não tenha laços enriquecidos? Não, ela até tem. Mas é que o cenário de isolamento, às vezes ele é tão forte no sentido de trazer uma associação a algum conteúdo interno profundo, que nós reagimos automaticamente como se, por exemplo, de fato estivéssemos isolados do mundo. Como se de fato estivéssemos sozinhos, sem perspectiva, sem esperança ou com medo, enfim. Então, o cenário que nós vivemos hoje, ele acaba, de alguma forma, favorecendo para alguns de nós que têm algum tipo de conteúdo irracional, de uma raiz profunda, de isolamento, de solidão, de abandono, por exemplo, venhamos a trazer essas sensações à tona sem sequer se dar conta do que é que está acontecendo. Por isso que nós temos que avaliar com muito cuidado, sem muita crítica, as pessoas que nesse momento relatam sensações, às vezes, desproporcionais, de solidão, de abandono, de medo intenso. Hoje eu estou falando da solidão, mas com o medo também acontece a mesma coisa. Então imagine você, se em algum momento, né, há pouco tempo atrás, agora 2 semanas atrás, eu estava fazendo uma regressão online, e a cliente ela vai para uma experiência onde ela está no útero materno, ela começa a viver uma sensação no útero materno de relembrar uma situação de muita tensão, de muita angústia, de muita ansiedade, e que ela associa a um conflito que a mãe, prestes a ter a cliente, né, fazer o parto, a mãe passa por uma situação de um desentendimento grave com o pai da cliente, o pai do bebê, e ele então decide de uma forma impulsiva sair de casa. Ele decide sair do casamento, deixar a mãe para trás, e essa mãe então 3 ou 4 dias depois, ela então vai ter esse bebê que é a cliente. A sensação da mãe de estar naquele momento sem poder contar com o pai da criança, com a incerteza em relação ao futuro, como é que ela vai fazer para sustentar aquela filha, para educá-la e tal, ela sente uma tal sensação de solidão, de abandono, de rejeição, que ela então, naqueles primeiros momentos da filha nascida, ela não consegue ter um nível de atenção, um nível de dedicação, porque a mente dela está repleta de incertezas, de dúvidas, e ela se sentindo abandonada, se sentindo o medo de estar só, ela não se dá conta de que ali, aquele bebê, que também tem o seu psiquismo ativo, percebendo tudo isso, está desenvolvendo inconscientemente um registro de: na verdade, o meu pai também me abandonou, a minha mãe não cuida de mim, eu estou sozinha, eu não sei o que vai ser de mim. Então vejam, esse cenário não é entendido racionalmente pelo bebê, mas como ali existe uma consciência, ele está registrando no seu inconsciente, porque o bebê ali não tem a mielinização do córtex cerebral, então ainda desenvolvido, então ele nem se lembraria, não é possível para o cérebro registrar isso. Mas a alma,
registrou isso na sua profundidade, na profundeza do seu psiquismo. E isso às vezes fica de tal forma marcado, de tal forma traumatizado, que, por exemplo, hoje, numa situação como essa, a sensação de medo, da solidão, de estar impossibilitado de estar com as pessoas, pode, por exemplo, trazer à tona um conteúdo como esse. A pessoa não sabe disso, mas ela começa a sentir uma angústia de sentindo só, como se estivesse abandonada, e mesmo estando com a família fica parecendo estranho. Mas é por quê? Porque esse cenário acabou disparando uma conexão e ia trazer à tona um conteúdo com muita carga emocional, com muitas crenças que precisam ser trabalhadas, às vezes terapeuticamente, na maioria das vezes, nesses casos, por conta da intensidade e de estarem fora do nível da consciência. Então, são efeitos de que muitas vezes a situação que nós estamos vivendo acabam trazendo para as pessoas que estão, como nós, todos nós estamos atravessando esse tipo de problema. Agora, o outro aspecto que eu gostaria de destacar em relação à solidão, que eu tenho observado nesses últimos anos e que agora, com o problema do coronavírus, se torna muito mais evidente, é que a maioria das pessoas, quando estão sós, ou seja, elas estão sozinhas, elas estão sem as pessoas à sua volta, elas acabam desenvolvendo uma sensação muito desagradável de solidão, porque elas estão desacostumadas a estarem com elas mesmas. Se nós pararmos para pensar, a possibilidade de eu estar só em algum momento, ela é real na nossa vida. Em algum momento eu vou estar só, posso de repente perder um companheiro, uma companheira, um filho, uma mãe, e eventualmente a vida pode me colocar numa situação onde eu estou só. Ou um casamento que é desfeito. Quantas pessoas eu tenho atendido nos últimos anos que, de alguma forma, diante de uma ruptura de um casamento ou com um falecimento do parceiro, acabam se sentindo só, como se realmente a vida tivesse acabado para si. Por quê? Porque nós estamos muitas vezes desacostumados a estar com a gente mesmo. E aí, nesse momento, eu convido vocês a pensarem nisso, né? Muitos de nós têm reclamado de solidão ou têm ficado com a sensação de solidão porque a gente tem dificuldade de estar bem com a gente mesmo. Porque quando eu estou bem comigo mesmo, mesmo que eu não esteja ao lado das pessoas, eu vou estar alinhado, eu vou estar centrado, eu vou estar inteiro. Eu não preciso necessariamente estar com alguém, fisicamente convivendo com alguém, ou tendo que ligar para alguém para me sentir equilibrado emocionalmente, se eu estou bem comigo mesmo. Agora, se eu tenho a impressão de que é o outro que me completa, que é o outro que pode me entender, a gente não acaba estabelecendo uma lacuna, um buraco. E aí, então, se eu não estou inteiro, se o outro falta, eu fico, então, com essa expressão, com essa sensação desse buraco. Mas vejam, esse buraco ele não pode ser preenchido pelo outro, porque o outro pode ir embora, o outro pode desencarnar, o outro pode se separar, ou então, num momento como esse, o outro pode estar impedido de estar fisicamente ou quando eu gostaria de estar na presença física do outro. Então, uma situação como essa que nós estamos vivendo está nos convidando e quase nos exigindo a rever uma forma de estarmos bem, mesmo estando sozinhos. Bem com a gente mesmo. E bem com a gente mesmo é o quê? O que então eu estou fazendo ou posso fazer, mesmo estando só, mas que faz sentido para a minha vida? Que de alguma forma preenche a minha existência? Que de alguma forma faz com que eu me motive, ou que de alguma forma eu vislumbre como algo que me dá uma sensação de realização, de ser útil. E não é só útil para a sociedade, para a humanidade, é útil para a minha própria vida, para a manutenção do meu corpo. Então, na hora que eu estou alinhado com isso, a sensação de solidão ela se desfaz. E aí, então, estar com um outro, ou seja pela via da tecnologia ou fisicamente, passa a ser uma experiência, então, mais enriquecida ainda, muito maior. Por quê? Porque então eu vou estar inteiro, 100%, encontrando uma outra pessoa que eu espero também que esteja 100%. Então nós temos um encontro de 200%, vamos dizer assim. De tal forma que quando então há algum impedimento, um afastamento ou algum tipo de mudança desse estado, eu não deixo de poder estar inteiro, não deixo de poder estar bem, mesmo estando sozinho ou estando sozinho. Então,
Então, o que eu tenho observado é que isso está, o momento que nós estamos vivendo, está nos colocando de cara com a nossa dificuldade de estar bem com a gente mesmo. Então, é preciso começar a identificar isso, né? Qual é a sua dificuldade, né? Por que então é difícil estar com a gente mesmo? De procurar identificar aquilo que nos satisfaz. A possibilidade de poder encontrar as coisas que fazem sentido para mim e que eu vou me realizar, independente de ter ou não um companheiro, uma companheira, por exemplo. Porque alguns de nós pode, por exemplo, estar, muitos de nós, inclusive, né, isso é um relato muito comum na clínica, às vezes sofre porque não consegue, por exemplo, encontrar um parceiro ou uma parceira que se julgue compatível para o projeto de vida, para o projeto comum, projeto de família. Mas vejam, então será que é claro que a necessidade e o prazer, a satisfação de estar num relacionamento, numa família, é quase que inerente ao ser humano. Mas a realidade é que algumas vezes nós não vamos encontrar, durante algum tempo pelo menos, uma pessoa que tenha um nível de afinidade que parece justificar fazer um projeto comum, um projeto de casal, por exemplo, falando de relacionamento. Então, se nesse tempo eu ainda tenho uma defasagem até poder encontrar alguma coisa que realmente faça sentido, então o sofrimento fala da minha dificuldade de, não tendo um relacionamento, não poder fazer com que as coisas da minha vida tenham sentido. Ou pior, parece então que as coisas só vão fazer sentido se eu tiver então alguém que esteja num relacionamento. Veja que isso, apesar de ser compreensível e desejável, não pode ser uma condição. Porque, por exemplo, como hoje nós estamos atravessando uma experiência como essa, nós temos um distanciamento de pessoas colocado pela circunstância e que nos coloca, então, diante e em contato conosco mesmo. Então, hoje, atendendo um cliente mais cedo, eu estava dentro de uma intervenção que eu estava fazendo, eu estava falando sobre a questão da relação com a esposa, porque hoje, num ambiente familiar, num apartamento relativamente pequeno, né, com 3 filhos pequenos, enfim, como estava a intimidade, né, do casal. E ele estava falando assim, nossa, agora a gente vê assim, como é que essa realidade faz com que a gente tenha que ter um nível de conversa, um nível de aproximação, porque senão a intimidade nesse momento, com os cuidados que tem que se ter e por conta do convívio intenso na família, se bobear a gente acaba então se afastando e se isolando. Então é preciso se reinventar de uma forma de enriquecer o contato, não necessariamente a intimidade sexual, pura e simples, mas do contato físico, do carinho, porque nós temos que fazer isso obedecendo e respeitando alguns cuidados. Vejam, né? Se eu não estiver bem comigo, então e tiver alguma dificuldade nisso, como é que a gente vai lidar? Nós podemos estar, então, na família e ter essa sensação de solidão. Eu estou vendo que nós temos aqui alguns participantes hoje em função dessa mudança, com certeza um número menor, mas depois isso aqui vai ficar gravado, eu vou passar em breve essas lives para o YouTube, né? Mas eu estou convidando vocês a mandarem alguma pergunta, né, algum tipo de comentário que vocês gostariam que eu pudesse falar sobre esse tema. Eu escolhi hoje falar um pouco sobre a solidão, porque eu vejo que, junto com o medo, né, a solidão, a coisa de ficar só, tem incomodado e trazido reações diversas para muitas pessoas em todo o mundo, né? E nós aqui no Brasil, eu acho que aqui, principalmente, nós ainda vamos começar a passar por essas sensações na medida que haja uma necessidade do aumento das restrições de locomoção, enfim. Então, é importante a gente pensar sobre isso, né? De a gente poder ver o que será que falta para você, o que realmente te incomoda quando você tem que se deparar e olhar para você mesmo, para a sua vida, para as coisas que, de alguma forma, não fazem sentido. Eu também atendendo hoje uma senhora, ela estava me falando como essa questão do isolamento, né? Então uma pessoa que tem uma vida ativa, apesar uma senhora, mas no limite aí do grupo de risco, né? Vamos dizer assim, agora virou grupo de risco, né? Mas com 60 e poucos anos, 63 anos, ainda com uma vida muito ativa, com atividades sociais, em vários grupos, em várias atividades religiosas, enfim.
E agora, se por conta de estar também no chamado grupo de risco, com uma preocupação maior em não se deslocar, não frequentar a casa dos familiares e tal. Mas ela me fala, então, espontaneamente, né, quando eu estava falando como estava sendo, então, nesse momento, em função das demandas que ela traz para a terapia, esse momento de isolamento, de distanciamento social. E ela, então, me surpreende falando exatamente como estava sendo positivo, porque ela tinha percebido que algumas coisas que ela vinha fazendo na sua vida e que antes faziam muito sentido, ela agora percebia que recentemente já não fazia tanto sentido. De tal forma que ela estava começando então a repensar algumas dessas coisas para o recomeço, se elas vão realmente continuar fazendo parte da sua vida ou não. Veja, então, espontaneamente isso está acontecendo, independente da gente pensar nisso. Mas, quando nós pensamos então nisso, nós podemos aproveitar esse momento para fazer essa revisão. Temos aqui uma Cristina. Creio que o medo seja pior que a solidão. Obrigada, paz e bem a todos. Cristina, eu vou te dizer uma coisa. Eu trabalho na experiência clínica há 30 anos. E eu costumo dizer para os meus alunos que muito cedo, eu acho que ainda bem, muito cedo, eu aprendi uma coisa. Não tenho como quantificar o medo, o sofrimento das pessoas. Eu não tenho como qualificar. Porque para alguns, esse sentimento de solidão ele é tão avassalador, ele é tão associado a uma sensação de inexistência, de ser insignificante, de ser rejeitado, que essa pessoa sofre profundamente com isso. Enquanto para outros vai ser o medo, e a gente não tem então como comparar. Né? Às vezes uma pessoa que traz um problema de um relacionamento, que a gente fala assim, nossa, mas isso era só resolver assim assado, para aquela pessoa aquilo é um sofrimento enorme. Enquanto outros estão passando por um processo de câncer e estão enfrentando com altivez, com positividade, e você fala assim, nossa, como é que pode? Tem uma expectativa de vida assim, assado, e está enfrentando assim? Quem é que sofre mais? Agora, é que o medo ele tende a trazer um nível de expressão da exacerbação das sensações, da ansiedade, que acaba tornando mais visível muitas vezes. Muitas vezes a pessoa sofre de solidão silenciosamente, e isso é um problema, né? Daniela Sinotti, um prazer, o pessoal de Salvador prestigiando, muito prazer em tê-la aqui, Daniela. Tenho percebido que o perfeccionismo e o sofrimento atrelado a isso vem sendo uma questão de conflito para algumas pessoas, fechados em quarentena com seus próprios pensamentos de cobrança. Daniela, não só as pessoas que sofrem de toque, né? Por exemplo, que aí já é uma patologia, mas o momento do confinamento faz com que essa questão metódica, perfeccionista, ela se transforme em um monstro. Por quê? Se nós tentarmos, numa situação como essa, que não é perfeita, procurarmos esse tipo de perfeição, a gente acaba se transformando em refém disso. Eu tenho uma cliente que eu atendi na semana passada, venho atendendo ela, mas na semana passada estava falando abordando esse tema, depois de uma regressão com ela, em que ela estava falando isso. Quer dizer, ela se pegava às vezes fazendo assim, o que é melhor? É melhor então lavar a louça e colocar primeiro a roupa para lavar e depois então sentar para ver o vídeo, ou eu vejo o vídeo e tal? Porque a gente começa então a estabelecer, por conta da restrição, qual é o roteiro ideal para poder otimizar o dia. Então o perfeccionismo ele acaba se transformando num agente de autocobrança e aí pode ser inclusive ansiogênico. O aspecto do isolamento ele favorece porque a gente começa a ficar no nível da ansiedade, a eleger e a trazer à tona a nossa característica. E aí, se é o perfeccionismo, ele vai trazer alguns problemas realmente para a pessoa, como você, como terapeuta, já vem observando, né? Eu não sei aqui qual é o nome direito, né? Existe uma relação entre ansiedade e solidão? Veja bem, depende, né? Os meus alunos estão acostumados, às vezes, para sair dessas perguntas, depende. Por que depende? É possível que a sensação de solidão ela desencadeie um processo de um transtorno de humor. Então, a solidão leva a um quadro de maior tristeza, de abatimento, de apatia, e aí mais relacionado a um transtorno do humor.
mas ela pode estar associada a um quadro de ansiedade, né? Na medida que a gente também, ao desenvolver uma ansiedade, por exemplo, de contato, a gente começa então pela necessidade inconsciente do contato, quando a gente percebe que não tem, a sensação de solidão ela aumenta. Então ela pode ser sim associada à solidão. Mas nós podemos ter outros transtornos, como por exemplo do humor, um quadro mais depressivo associado à solidão. Normalmente é mais comum a gente perceber quadros de transtorno de humor, mas ele pode sim estar associado a um transtorno de ansiedade, a crises ou picos de ansiedade. Vamos ver aqui. Ana Lúcia, se eu não me engano, né? Solidão no meio de uma família é muito pior que a solidão solitária, a solidão solitária. Né, Ana Lúcia, porque como nós estamos normalmente associando, estando com as pessoas, principalmente os membros da família, isso por si só já garantiria esse tipo de sensação de contato, de conexão. Quando nós percebemos que estamos no meio dessas pessoas, das quais a princípio nós imaginaríamos que teria um abastecimento, essa nutrição afetiva, a gente se percebe nesse distanciamento a um choque, a um conflito quase que natural. Porque a gente imagina que a família seja o grande momento, o grande núcleo onde a gente pode não se sentir só. E aí, então, a gente se sente sozinho estando em família. Então, às vezes, é pior do que quando a gente está só, porque aí, de fato, a gente não tem ninguém. Então, mesmo que eu sinta solidão, parece que isso justifica. Esse conflito, essa contradição, né, em se perceber no meio da família, mas sem o enriquecimento, costuma ser muito frustrante e ir trazendo algum tipo de aflição para a maioria das pessoas que passam por esse tipo de problema, né? A Ellen de Lima está falando aqui, mania de perfeccionista. Veja bem, quando a gente fala sobre isso, né, a gente às vezes fala, tem gradações disso, né? Então, quando eu falo sobre traços de caráter, às vezes a gente vê isso, né? A gente começa a falar e as pessoas se identificam, né? Se identificam com traços desse. Mas tem gradações. Tem pessoas que então têm um quadro muito mais rígido, né, de perfeccionismo, porque inconscientemente, normalmente, são as pessoas que têm ou elas têm o prazer de poder alcançar a excelência, então elas estão buscando isso por uma sensação de valorização, porque estão fazendo tudo perfeito. Mas eu diria a vocês que, na maioria das vezes, na minha experiência, um conteúdo que está muito por trás do perfeccionismo é o medo de dar errado, é o medo de errar, é o medo de fracassar. Por quê? É como se tivesse uma lógica dentro da nossa mente inconsciente que, se eu fizer perfeito, não há chance de errar. Porque se eu fizer perfeito, nada vai dar errado. Vai ser tudo perfeito. Então as pessoas vão ficar agradadas, eu não corro risco de fracassar, de me sentir culpado. Então a exigência de fazer perfeito pode esconder um medo muito grande de se deparar com o insucesso, com o fracasso. Então, por isso que normalmente gera, para muitos de nós que passa por esse traço, acompanhado da ansiedade. Porque a gente começa então a ficar, se não for perfeito, é como se inconscientemente tivesse essa coisa assim, se não for perfeito, vai dar errado. Se não for perfeito, alguma coisa ruim vai acontecer. Então imagina hoje, né, com essa ameaça, né, rondando, as preocupações nossas, e muitas vezes o perfeccionismo do que a Daniela estava falando em casa, nas tarefas de casa, por exemplo, elas não estão relacionadas apenas à questão de casa, mas é como se fosse uma tentativa de fazer no meu ambiente as coisas darem certo por conta do risco de alguma coisa dar errado em relação a ficar doente ou a perder alguém, enfim. Então, por isso que nessa hora, num cenário como esse, as coisas muitas vezes vêm à tona e nessa hora que a gente vê as nossas sombras surgindo e nos desafiando no sentido de superação, de compreensão e de superação, né? É a Nádia que fez a dinâmica do palco do Congresso. Bom, aí vocês estão conversando entre vocês, né? Então, isso também é interessante, né? É uma forma de a gente também não ficar só. Bom, eu queria, acho que foi interessante aproveitar, né, dentro da proposta inicial, de poder atender as questões de vocês. Toda vez que a gente não tiver um participante de fora, nós vamos está falando sobre esses temas que têm ajudado, as pessoas têm dado feedbacks bem interessantes, como isso tem, de alguma forma, ajudado, né? Eu estou vendo aqui, Arnaldo, falando assim, faz o melhor
É que perfeito, né? Tem uma coisa que é sobre a questão do perfeccionismo que é interessante, é que muitas vezes nós ficamos tão presos a fazer o que é melhor que a gente fica sempre na frustração, né, ou na ansiedade, porque sempre vai faltar alguma coisa para ser perfeito, né? É uma ilusão, uma certa ilusão a gente achar que com as dificuldades que a gente tem de lidar com tantas variáveis, com uma realidade tão múltipla, imaginar que a gente vai conseguir ações perfeitas. Isso tem a ver com muitas vezes com essa questão da gente procurar fazer o melhor. Se quando a gente começar a observar isso e inverter, e ao invés de começar a se preocupar, ao invés de ser o melhor, a gente procurar melhorar, ou seja, isso que você estava falando, ao invés de ser perfeito, aperfeiçoar, nós vamos ver que então isso gera uma ansiedade positiva, uma ansiedade leve, no sentido de aprimorar, de melhorar. Agora, a barra lá em cima do perfeito faz com que a gente experimente uma sensação ou de frustração, ou de ansiedade muito grande, porque sempre vai faltar alguma coisa para chegar ao ser perfeito. E aí a gente sofre pelo que falta. E a gente não aproveita o que tem para poder, então, ir ampliando, mesmo que a nossa meta seja buscar essa perfeição, a gente parte do que a gente tem, e não do que falta. Isso é uma diferença fundamental para traduzir no maior no maior bem-estar ou não em relação a essa busca. Em vez de ser perfeito, aperfeiçoar. Em vez de ser o melhor, melhorar. Né? Ou seja, essa mudança de perspectiva faz com que a gente compare não em relação a um parâmetro, mas em relação a gente mesmo. Então, se hoje eu posso ser melhor do que eu fui ontem, então, ótimo. Se então eu ainda não consigo ser tão melhor, o que é que falta para ser melhor? Isso me faz identificar e trabalhar naquilo que eu posso aperfeiçoar. Porque sempre vai existir o melhor possível. O melhor possível é que é o grande desafio, porque o melhor, ele às vezes está distante, mas o melhor possível é porque tem um possível, tem uma realidade que muitas vezes vai limitar para chegar ao melhor. Agora, quando eu faço o melhor possível, eu posso ter a sensação de realização, de plenitude, mesmo que não seja ainda aquele patamar que eu consigo idealizar. Hoje, uma situação como nós vivemos, coloca uma série de restrições que são o que é possível dentro das nossas possibilidades. Eu vejo aqui, né, perguntando como relaxar diante dessas situações de incerteza como estamos vivendo. Quer dizer, é impossível relaxar? Não. É impossível estar totalmente relaxado? É quase sim, porque nós temos uma realidade, né, que nos coloca tantas variáveis e que, se a gente não buscar esse tipo de relaxamento e de olhar numa certa distância, percebendo o que realmente a gente pode fazer e o que está fora do nosso alcance, nós vamos ficar sempre naquilo, comparando com o perfeccionismo, né? É aquilo que a gente gostaria de fazer, mas que a gente não pode. Então, se eu fico preso naquilo que eu gostaria de fazer, que eu acho que eu deveria fazer, que eu queria fazer, mas que eu não posso, eu aumento o meu nível de estresse e eu não vou conseguir relaxar. O que eu tenho visto é que quando nós, então, estamos à vontade e começamos a ter lucidez, a consciência de concentrar naquilo que efetivamente eu posso fazer, então eu posso me sentir razoavelmente relaxado, posso me sentir razoavelmente sereno, mesmo nesse cenário, porque eu estou convicto que eu estou fazendo o meu melhor possível, o máximo possível, ou aquilo que parece que faz sentido para a vida e para o cenário, mas está dentro daquilo que é possível. Eu posso afirmar a vocês que a maior parte das pessoas tem sofrido pelo medo, por conta da incerteza, porque elas percebem de alguma forma que existem tantas variáveis que elas não controlam, que elas se sentem tão pressionadas por isso. Na hora que então a gente se dá conta e a gente realiza, a gente toma consciência de que nós não temos controle sobre essas variáveis, é possível sim alcançar algum nível de centramento, de relaxamento, e que paradoxalmente aumenta a nossa chance de fazer escolhas melhores, de poder ter mais serenidade para passar pelos momentos de turbulência. Então, essa tomada de consciência do que realmente é possível faz com que a gente possa, na medida do possível, alcançar algum nível de relaxamento. Né? Eu vou encerrar daqui a pouco, mas eu vou respondendo ainda a vocês. Oração, melhor remédio para os dias atuais. O Alice, né? Alice, eu não diria que é o melhor, mas para muitas pessoas a oração, a meditação, exercícios respiratórios, a yoga, enfim, são indicados por quê? Porque na oração, como nesses exercícios da meditação, da respiração dirigida, nós conseguimos fazer essa conexão com algo mais
mais essencial dentro de nós. A oração, claro que cada um dentro da sua religião, da sua abordagem, mas não é necessariamente ou exclusivamente para acessar Deus ou para pedir a Deus, né, que mude o coronavírus, que dê soluções, mas faz com que nós nos conectemos com a nossa dimensão, com o nosso nível de consciência mais espiritual. Isso faz com que a gente consiga conectar e nesse nível de consciência a gente consiga então passar a olhar para essa situação com muito mais alinhamento, com muito mais equilíbrio. Então a oração, para muitos, é um caminho excelente. Para outros vai ser o convívio, para outros vai ser a meditação, né? Ou seja, procurar então deixar a mente e o pensamento fluir, e procurar reconectar com o corpo, com a respiração, favorece esse centramento, uma conexão entre o corpo, a mente, a emoção e a alma. Então isso garante um tipo de equilíbrio que favorece uma maior serenidade para atravessar. Outros não conseguem fazer meditação, vai ser pela oração, vai ser pelo relaxamento. Nós precisamos encontrar assim, qual parece que para nós é o caminho que maior conexão, que maior centramento nos dá diante de um cenário à volta, às vezes, muito turbulento. Então, é o conceito de resiliência nesse sentido, né? Então, como nós podemos manter a nossa capacidade de equilíbrio, mesmo estando diante de situações que às vezes nos desequilibram e a gente volta ao equilíbrio. Tem forças externas que nos fazem movimentar, mas a gente volta. Então, a oração para uns é um grande caminho, como a meditação, o relaxamento, enfim. Então, o importante é você perceber assim, o que me conecta, o que nesse momento, então, eu preciso talvez experimentar e acrescentar à minha vida para alcançar esse tipo de conexão. Eu acho que esse aqui é o grande desafio do momento. Querer ter o controle é a pior estratégia nesse momento. É isso, Lu. Eu tenho uma cliente que outro dia ela tem crise de pânico, e aí agora, né, com essa situação, vocês imaginem os picos de ansiedade, enfim. E ela chegava para mim e começou na sessão a repetir várias vezes. Mas é muito chato isso está muito chato, isso tudo está muito chato, isso tudo é muito chato. E eu teve uma hora que eu falei assim, está muito chato, como assim? Está muito chato. Eu falei, mas o que a gente vai fazer? Aí ela falou assim, eu queria que as coisas voltassem como eram antes. Então vejam, né? A pior estratégia que pode ter é nesse momento, falar assim, como é que eu não consigo então voltar a ter aquele controle que eu achava que tinha e que agora a vida me diz assim, não tem, você tem que se adaptar. Então, de fato, né, a sensação de tentar retomar esse controle como se isso fosse uma garantia de segurança, ruiu, porque nós estamos nos confrontando com essa realidade. Nós não temos o controle sobre muitas variáveis da nossa vida. Ao invés de a gente ficar desesperado, eu poderia falar, ok, então sobre que variáveis eu tenho e o quanto é que eu posso efetivamente controlar. Esse é o bom controle. E aí, nesse sentido, eu vou fazer. Então, higienizar minhas mãos, passar o meu álcool gel aqui, poder então evitar ir à rua, poder então seguir as orientações. Então, isso eu posso fazer. Mais do que isso, eu não posso fazer, né? Achei que eu poderia aproveitar mais esse momento para fazer coisas que eu não tinha tempo de fazer, mas acabei me atrapalhando e eu não consegui não fazer nada. Será que isso é um tipo de ansiedade? Né? A gente começa então a estabelecer uma ansiedade de ocupar o tempo ou de fazer uma coisa e faz outra. Quando a gente vê, a gente tem aquela sensação às vezes de não aproveitamento, porque eu observei isso outro dia comigo, né? Eu estava indo para eu estava fazendo um ajuste aqui no vídeo, aí me lembrei que eu tinha que fazer uma coisa em casa e fui lá, no meio do caminho eu peguei uma coisa e falei, por que eu então... Né? O momento naturalmente leva a gente a poder, então a gente começa então por conta da ansiedade, fazer muitas coisas, o que eu posso fazer agora? Então é isso, então sento aqui e vou estar aqui. Se eu estiver aqui com vocês, mas pensando o que eu vou fazer daqui a 10 minutos, eu já não vou conseguir estar interagindo e sentindo, por exemplo, o que talvez seja mais interessante para passar. E isso a gente vai se pegando, porque todos nós passamos isso, né? Inclusive esse que vos fala, né? Eu falo para os meus alunos, inclusive todos nós, isso é uma coisa que está atingindo e nos obrigando a todos esses indivíduos que habitam esse planeta nesse momento, estamos sendo convidados a rever algumas dessas questões na nossa vida. A Lu está falando aqui, as pessoas estão sendo obrigadas a largar o cacto e sair da zona de controle e de conforto, e isso é doloroso e assustador para muitos. É isso, né? Ou seja, nós estamos sendo obrigados a sair dessa zona de conforto, e quando a gente fala zona de conforto, não é porque necessariamente a gente escolheu isso, é porque a gente se acomodou, né? Ou seja, a gente achou que a realidade era assim, e a gente veio funcionando dessa forma, achando que a realidade é assim.
Só que agora é como se a vida tivesse mostrado, falou assim, olha, não é assim. A vida tem que ser enfrentada, agora está numa outra fase do videogame. E a gente queria a fase anterior, porque a gente já conhece as bombinhas, os monstrinhos e tal. Só que agora são outros, é outra dinâmica do jogo. A gente já conhece um pouco do jogo, mas é uma nova fase, é um novo aprendizado que nós temos aqui pela frente. Bom, gente, eu agradeço muito a vocês, né? Essa participação de vocês, eu acho que é muito interessante para a gente poder ver quais são as contribuições, as dificuldades, as observações de vocês, muitos terapeutas participando aqui. Isso nos ajuda a compartilhar e a conversar sobre esse momento de uma forma mais focada nessa questão do comportamento, da tomada de consciência e principalmente da transformação da consciência, que é a minha grande preocupação. Todos os meus métodos estão sempre voltados para a transformação da consciência. Um momento como esse está nos levando necessariamente a rever muitas das nossas prioridades, daquilo que que fazia um sentido para a nossa felicidade, para a nossa vida. Eu tenho dito isso, né? Eu dizia isso antes para os meus alunos quando passavam nos cursos nossos, assim, mas com certeza nada será como antes, né? Isso não quer dizer que as pessoas não vão se esquecer. Muitas pessoas daqui a pouco vão se esquecer. Quando a gente passa por tudo isso, vai cair no esquecimento. Mas para alguns de nós, para a maioria de nós, essa mudança já fazendo com que a gente reveja. E aqueles que são multiplicadores, ao ter uma perspectiva diferente, vão estar sim começando a produzir e a pressionar, né, vamos dizer assim, a construção de um modelo econômico diferente, um modelo político diferente, um modelo de relacionamento diferente, um modelo de vida diferente do que a gente tinha até então. Porque o modelo anterior, ele mostrou que é ineficaz para alcançar o sentido da vida do ser humano. Mas é um convite e uma construção, isso não vai se dar de uma hora para outra. Mas aqueles de nós, estando atento a isso, nós vamos ganhar agilidade nessa construção de algo que vai nos tornar não só uma sociedade, mas seres, pessoas muito melhores. Quero agradecer muito a vocês, foi um prazer estar com vocês. Não esqueçam então, amanhã, a live de amanhã, às 13 horas no Brasil, nós vamos estar entrevistando Nabila, uma brasileira que mora na Eslovênia e que vai estar falando como ela está atravessando o processo de quarentena lá, ok? Então, convite feito, até amanhã às 13 horas, 1h da tarde, mais uma live do projeto Experiências pelo Mundo, Consciência para o Brasil, ok? Muita paz, até amanhã.